Para o Senhor, amados irmãos, está começando mais um programa EBD em Debate. Este programa está sob a responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, que tem como seu pastor o pastor Francisco Cícero Miranda. Estamos aqui para apresentar mais uma lição, a lição número 6. Lembrando que nesse trimestre, terceiro trimestre de 2019, estamos estudando sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Em rápidas palavras, resumidamente, estamos falando sobre mordomia cristã. E hoje vamos estudar a lição número 6, que é a mordomia da adoração. O texto áureo da lição número 6 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse versículo se encontra lá em João capítulo 4, versículo 23. A verdade prática da lição diz assim: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. A leitura bíblica em classe se encontra em João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, versículo 19 até o 26. Os objetivos específicos da lição são, primeiro, conceituar a palavra adoração. Segundo, explicar como adorar a Deus. E terceiro, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Está aqui conosco o professor José Roberto, que estará aqui mais uma vez para cooperar comigo e com você nessa aula aqui no programa EBD em Debate. Fique aí, porque daqui a pouco voltaremos com o primeiro bloco da lição. Caro telespectador, telespectadora, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando neste trimestre mordomia. E o conceito de mordomia, nós já vimos aqui no início deste trimestre, tem a ver com a administração, tem a ver com o ato de você cuidar daquilo que é de propriedade de outro. E quando nós estamos tratando aqui de vários aspectos da mordomia, nós estamos justamente deixando bem claro que nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E hoje, a nossa lição de número 6, o professor Tony já destacou, a mordomia da adoração. Então, nós fomos chamados e até criados para adorar a Deus. Foi Agostinho de Hipona, um dos pensadores do início da era cristã, um dos primeiros pais da igreja, que disse que Deus nos criou para Ele, que nós não encontramos satisfação plena senão nele. Então, em nós há esse desejo de adoração, de se prostrar diante de alguém, e que às vezes as pessoas se prostram diante de algo, né? E o Blaise Pascal, que também foi um famoso pensador, ele dizia que nós temos um vazio dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então, nós temos a necessidade de transcendência, temos a necessidade de adoração, temos uma necessidade de ir para além de nós mesmos, que é esse justamente o conceito de transcendência. Então, daí nós temos essa necessidade de adorar a Deus. E essa necessidade, ela pode ser efetivada de maneira equivocada, de maneira errada. Então, é por isso que nós precisamos ter cuidado e responsabilidade em relação à questão da adoração. Adorar a Deus de forma correta, adorar a Deus de forma apropriada, porque se nós não tivermos cuidado, ao invés de adorar a Deus, nós podemos adorar o homem, adorar o ser humano, podemos adorar nós mesmos, né, a egolatria, colocar a própria existência, a condição humana acima de Deus. Podemos adorar
uma pedra, podemos adorar o barro, podemos colocar a própria natureza acima de Deus, ainda que a natureza tenha o seu lugar, é criação de Deus, deve ser cuidada. Nós vamos ter inclusive uma lição aqui a respeito do cuidado com a natureza, mas nós precisamos saber que somente Deus é digno de adoração, e que a adoração deve ser feita de forma apropriada. E esse conceito de adoração, inclusive na Bíblia, na revelação bíblica, ele vai se expandindo. Nós vamos tendo uma visão mais ampliada do conceito de adoração. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a gente vê que o conceito de adoração estava muito ligado, sobretudo na religiosidade judaica, ao templo. Então, inclusive quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, há uma demonstração de uma relação, de uma proximidade, de uma associação direta da presença de Deus com o templo. E por isso os judeus tinham tanta preocupação em relação a preservar o templo, guardar o templo, porque o templo era um próprio símbolo da adoração. Mas o próprio Deus de Israel demonstrou várias vezes na Antiga Aliança que a adoração não pode estar restrita a essa questão do templo, até porque o templo foi destruído várias vezes pela permissão do próprio Deus. Então nós temos aqui alguns termos nesse primeiro tópico da lição em relação ao conceito de adoração. Então, adoratione, no latim, o termo etimológico, significa culto, veneração, não é? Então, a adoração é uma veneração elevada que se presta a um Deus. E no caso aqui bíblico e teológico, nós estamos usando no sentido da adoração ao Deus único, ao Deus verdadeiro. No Antigo Testamento, existem algumas palavras importantes em hebraico. A gente ressalta aqui que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, parte dele em aramaico. Então, a palavra shahá, que ocorre 100 vezes e significa curvar-se diante. Então, o sentido de adoração em hebraico tem essa conotação. Outra palavra, a palavra abad, que significa adorar, trabalhar, servir. Então, você vai observar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que eu vou falar das expressões gregas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o sentido de adorar, o verbo adorar, carrega o sentido de servir e adoração, de serviço. Inclusive, em algumas línguas, a palavra culto é traduzida como serviço. Em inglês, por exemplo, service é o culto, que a gente chama de culto. Serviço em espanhol, que é o culto também que nós chamamos. Então, tem essa ideia de servir. Então, o culto é serviço, esse sentido de se inclinar, de se prostrar. No Novo Testamento, nós temos o verbo grego proskuneo, que ocorre 59 vezes no Novo Testamento, nesse sentido de prestar homenagem, de venerar, de ser reverente, né? Nós temos outro verbo, que é o verbo prosekinese, ou prosekinesa, que dá a ideia também de prostrar-se como sinal de reverência. E outras palavras ainda relacionadas a essa ideia de serviço, que tem uma palavra bastante específica no grego do Novo Testamento, que tem justamente esse significado de serviço, que é a palavra latreia, que significa serviço. Nós a encontramos lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, 13, versículo 10. Inclusive, dessa palavra latreia, vem a palavra idolatria, ou adoração, ou serviço que se presta aos ídolos. Também dela vem a palavra liturgia, de onde vem a nossa palavra liturgia. E a palavra liturgia diz respeito ao conjunto de práticas, à organização, ao sistema estabelecido para
adoração e para serviço diante de Deus. E essa expressão liturgia é muito utilizada nas igrejas cristãs com esse sentido da prática, dos procedimentos, da organização, do sistema do culto para adoração a Deus. Então, nós vimos aí, professor Tony, as palavras, os conceitos, né, do que significa adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é importante que fique claro que essa adoração ela tem esse sentido de serviço, de servir a Deus e de se prostrar diante de Deus. E faz parte da própria essência de Deus ser adorado. Esse termo adoração ele é usado para outros deuses, não é isso? Existem religiões no mundo todo e cada um adora seu Deus ou seus deuses, mas nós defendemos aqui que só o Senhor Deus, só existe apenas um Deus, o Deus único, que merece adoração. É estrelismo desse Deus, não é isso? É arrogância desse Deus? Não. É porque somente Ele pode ser adorado e faz parte da sua essência ser adorado. Quando Ele criou todas as coisas, o universo, a terra e todos os seres viventes, tudo isso glorifica a Deus, tudo isso adora a Deus. E o ser humano, o homem, também foi criado para adorar a Deus. Lá no Jardim do Éden, o casal já adorava a Deus. Você vê lá em Gênesis capítulo 4 também a Caim e Abel oferecendo adoração a Deus, não é isso? E assim por diante. E aos poucos Deus vai mostrando a liturgia, a forma como Ele quer que seja adorado. No Antigo Testamento, uma das liturgias usadas para adorar a Deus era o sacrifício de animais. Não é isso? Hoje nós vamos explicar nos próximos blocos como a igreja na nova aliança deve adorar a Deus. No Salmo 115, versículo 1 em diante, diz assim: não a nós, Senhor, o salmista dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E ele continua aqui, o salmista: os ídolos deles são de prata, ouro, são obra das mãos dos homens, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e tem mãos, mas não apalpa, não é isso? Mas tudo isso é mostrando que não adore, somente o Senhor pode ser adorado, e não ídolos. Iremos para o próximo bloco e logo no próximo bloco iremos adentrar, pastor Zé Roberto, na leitura bíblica em classe, que é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ali Jesus ensina, né, os primeiros passos como a igreja Nova Aliança deve adorar ao Senhor. Não saia daí que daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o programa EBD em Debate, estamos no segundo bloco e para você que chegou agora, nós estamos dando a lição de número 6, a mordomia da adoração. A lição número 6, a mordomia da adoração, e no primeiro bloco nós demos aqui alguns conceitos sobre adoração. Alguns conceitos do Antigo Testamento, do Novo, e o pastor Zé Roberto ele falou sobre liturgia, né, que é a organização do culto. A liturgia não é a adoração, ela é a organização do culto, mas mesmo assim a liturgia ela deve estar dentro das regras, não é isso? Da palavra de Deus. É claro que cada denominação tem a sua liturgia, cada congregação tem sua forma de adorar a Deus, mas mesmo assim ela deve priorizar alguns elementos do culto cristão. Por exemplo, quando você ler 1 Coríntios,
capítulo 12 e capítulo 14, você vê Paulo se preocupando com a forma como os irmãos estavam se comportando no culto. Ali estava tendo alguns exageros, né, principalmente na área dos dons espirituais, no falar em línguas, no dom da profecia, estava tendo alguma desordem. E Paulo, muito preocupado com aquilo, ele escreveu aos irmãos de Corinto para que eles se organizassem. No capítulo 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26, Paulo escreve assim: que faremos, pois, irmãos? Ele faz uma pergunta. Aí ele responde: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então está aqui alguns elementos necessários em um culto. Se a doutrina vai ser o primeiro elemento da liturgia, vai ser no meio, vai ser no fim, se o louvor vai ser no início, no meio, no fim, não importa. Não importa. O importante é que haja esses elementos no culto: doutrina, ensinamento da palavra de Deus, louvores ao Senhor. Agora, Paulo, ele é bem categórico, bem claro: faça tudo para edificação. Um culto ao Senhor, um momento de adoração ao Senhor, ele deve ter esse objetivo, que após o culto eu saia mais edificado, mais maduro na fé, que eu tenha aprendido algo mais da palavra de Deus, da vontade do Senhor. A lição número 6, ela trata aqui na leitura bíblica em classe, João 4, versículo 19 e 26, que é um pequeno trecho daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lá no Evangelho de Jesus segundo João, ele escreve aquele encontro ali com Jesus e a mulher samaritana. A Bíblia diz que João relata que Jesus cansado, né, Jesus homem cansado, ele passa por Samaria e senta ali no poço de Jacó, né? A região de Samaria, mais especificamente a cidade de Sicar. E ao sentar ali, vem uma mulher samaritana e vai tirar água do poço. Os demais discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Jesus, ao se encontrar com aquela mulher, ele tem uma conversa com aquela mulher, e ao conversar com aquela mulher, ele entra num assunto sobre a água do poço e a água que ele dá, a água espiritual. Ele diz àquela mulher que se ela beber daquela água do poço, ela voltará a ter sede, mas se ela beber da água que ele dá, ela nunca mais terá sede. E naquela conversa Jesus fala sobre a vida pessoal daquela mulher. Ele não conhece a mulher, mas ele fala da vida pessoal dela, diz quantos maridos ela teve, diz como está a situação dela, e ela percebe ali que ele é um profeta, E ela faz a seguinte pergunta, pastor Zé Roberto. Como ela percebe que ele é um profeta, assim, vou aproveitar o momento aqui, já que eu estou diante de um profeta. Para ele me tirar uma grande dúvida. Para tirar uma dúvida aqui. Porque é bom destacar que samaritanos e judeus não tinham uma certa amizade, não é isso? Não eram bem cordiais a relação entre os dois. Então, vou aproveitar e fazer essa pergunta. Disputava até quem é que adorava correto, né? Quem estava correto. E ela faz a pergunta, pastor Roberto, ela faz a seguinte pergunta: aonde devemos adorar, né? Aqui no monte, né, em Samaria, ou em Jerusalém? Ela fala assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí 4:20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, que é o lugar onde deves adorar. Sim. Não é isso? Então ela aproveita e faz a pergunta. Professor Roberto, como foi a resposta de Jesus? É interessante, professor Tony, quando essa mulher, parece que ela carregava essa dúvida há muito tempo, e penso eu, a fundamento para fazer essa inferência, penso eu, que havia uma grande disputa religiosa
entre judeus, que era uma parte geográfica que ficava mais ao sul da Palestina, e os samaritanos, que ficavam mais na parte norte. E esse povo, esses povos, eles se debatiam a respeito de quem adorava a Deus corretamente. Quem é que está adorando a Deus corretamente? São os judeus que adoram no templo ou são os samaritanos que adoram lá no monte? Isso porque era um monte no qual Josué havia determinado, e o próprio Moisés, as bênçãos, né, de Deus para o povo de Israel. E o templo tinha sido justamente o templo que foi edificado por Salomão e depois foi destruído várias vezes. Bem, então, onde adorar a Deus corretamente? Essa era uma das principais perguntas daquela mulher samaritana. E Jesus quebra o paradigma daquela mulher e quebra o paradigma da religiosidade humana como um todo, porque Jesus revela que a verdadeira adoração não tem a ver com lugares, não é onde, mas tem a ver com uma condição espiritual. Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores, e Deus busca esses adoradores, são adoradores que adoram não a qualquer pessoa, nem a um objeto, mas eles adoram o Pai e tem uma maneira de essa adoração acontecer. Essa adoração deve se dar em espírito e em verdade, pois, diz Jesus, o Pai procura tais que assim o adorem. E o próprio Jesus dá a explicação, ele diz, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está revelando aqui, aquela mulher samaritana, e para nós também, hoje, é que sendo Deus espírito, não podemos adorá-lo apenas numa condição meramente física e material. Nós precisamos adorá-lo em espírito. Então nós temos, já estudamos aqui na lição anterior, nós temos um espírito que nós recebemos de Deus, e sendo Deus espírito, para que essa adoração seja correta, apropriada, ela precisa ser relacional com esse Deus numa dimensão em que os espíritos dialogam, nesse sentido de que o espírito humano com o espírito de Deus. Daí a importância do Espírito Santo no próprio ato da adoração. E Jesus também revela que essa adoração, professor Tony, deve se dar em verdade. E aí a grande pergunta, o que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus antes da crucificação de Jesus. O que é a verdade? E essa é uma pergunta filosófica, é uma das perguntas que mais se faz hoje nos campos da academia. E para nós, os cristãos, pelo menos na dimensão que nós temos aqui, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele dá testemunho da verdade, aletheia no grego. Então ele trata da verdade, ele é a verdade. E o Evangelho é a verdade, porque trata do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós quisermos adorar a Deus em espírito e em verdade, devemos adorá-lo espiritualmente e seguindo o modelo e o padrão de Cristo. E também saber que nós só podemos chegar à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai, ou ninguém chega ao Pai, ninguém se aproxima do Pai, a menos que vá por Ele. Jesus nos ensinou a orar em nome dele, nós devemos orar, recorrer ao nome de Jesus, o sacrifício de Jesus, o caminho que Jesus nos preparou. Então esse é o caminho, essa é a direção da verdadeira adoração. Nós não podemos fugir desse modelo, e quando nós fugimos desse modelo, nós caímos no campo da idolatria, quando a gente adora coisas, matérias, objetos, templos, imagens. A gente adora o próprio homem, adora dinheiro, recurso, fama, ostentação, riqueza. Então, quando a gente entra por esse caminho, nós caímos no terreno da idolatria. Muito bem, professor Tony, estamos concluindo assim mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos logo em seguida.
Muito bem, voltamos com o terceiro bloco do programa EBD em Debate, reforçando mais uma vez, estamos estudando a lição de número 6, a mordomia da adoração. Estamos no segundo ponto da lição, como adorar a Deus. O pastor Zé Roberto estava fazendo um comentário sobre João, capítulo 4, onde João relata o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Quando a mulher samaritana conversa com Jesus e percebe que é um homem diferente, não é isso? Ela conclui logo, tu és um profeta. E ela faz aquela pergunta clássica a Jesus, onde devemos adorar? Aqui, no monte, ou lá em Jerusalém? E Jesus não dá a resposta que ela esperava, não é isso? Porque talvez ela queria tirar aquela dúvida ali, porque como existia um problema, não é isso? De convivência entre samaritanos e judeus, ela, não, vou tirar essa dúvida logo se realmente é lá em Jerusalém ou se é aqui em Samaria. Mas Jesus diz que os verdadeiros, ele responde no versículo 23, João 4, 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Jesus ali quebrou todo o espaço geográfico, não é isso? Não existe um local. Sabemos que hoje existem religiões que têm suas cidades sagradas, que têm seus templos sagrados, né? Existem religiões que tem que pelo menos uma vez na vida ir naquele local sagrado, visitar aquele templo sagrado. Tem religiões, mas no Evangelho de Jesus Cristo, no reino de Deus, não existe isso. Você pode adorar a Deus no templo, na sua igreja local. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus na rua, no seu trabalho, não é isso? Você pode sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele não está limitado a um local físico, não está limitado a um local físico. Então Deus, ele não dá, aliás, Cristo não dá aquela resposta que tanto aquela mulher esperava. E é claro que os apóstolos, e destacando aqui o apóstolo Paulo, eles, ao escrever as epístolas, eles reforçam a palavra de Cristo sobre esta verdade, que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Em espírito, que é essa ligação entre o nosso espírito com o Espírito Santo, com Deus. E em verdade, porque deve adorar segundo a palavra de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Você pode perceber que existem modelos de liturgia, de adoração, que são extravagantes, que são exagerados, não é isso? Então, em espírito e em verdade. Eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, que no culto de adoração, Paulo diz que deve fazer tudo o que para edificação. Um culto de adoração, eu devo sair edificado, mais transformado, com o meu coração, a minha mente, a minha alma mais mudada segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você quer ter uma adoração verdadeira? Está aqui, Jesus mostra o caminho, espírito e em verdade. Conheça a verdade, pratique a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Paulo reforça a palavra de Jesus sobre espírito em verdade, lá em Romanos capítulo 12, onde ele diz assim, onde ele fala sobre o culto racional. Eu vou ler aqui para você Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, adoração, está tudo dentro do mesmo bojo. Então, a adoração a Deus, quando se adora a Deus,
deve ter esse elemento que é a consciência do quem eu sou, quem você é. Sou servo de Jesus, sou salvo em Jesus Cristo, de quem eu sou e para que estou aqui? Estou aqui para adorar a Deus, para aprender da sua palavra. A liturgia, como eu já falei, depende de denominação para denominação, congregação para congregação, mas o mais importante é o culto racional, é você entender por que e para que você está aqui. Muitas vezes eu me deparo com alguns irmãos, professor Zé Roberto, que às vezes eles chegam para mim e dizem: olha, o culto foi uma bênção. Aí eu pergunto a eles: o que foi a mensagem, né? Qual foi o conteúdo da mensagem? Assim, eu não sei, eu não me lembro, mas o culto foi uma bênção. Então, assim, avaliou só pela emoção. A avaliação do culto foi pela emoção. Sim. O culto racional, ele mexe com a emoção, sim, não é isso? Sim. Mas o culto racional, a emoção não vem primeiro, não é assim? Porque a gente compreende as coisas, sim, primeiro para depois, sim, sentir. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: medita nestas coisas. Então, o culto racional é você meditar. Meditar na palavra, na doutrina, meditar na letra dos louvores. Esse é o culto racional que Paulo exige, estava exigindo aos romanos. É isso mesmo, professor Tony. E aqui, um objetivo de Paulo com esse esclarecimento é evitar justamente alguns cultos bastante estranhos que aconteciam naquela sociedade, naquela comunidade, naquela cultura helenista, e que às vezes as pessoas achavam que adorar a Deus tinha a ver muito mais com práticas meramente corporais e às vezes com atitudes até pecaminosas, atitudes erradas, equivocadas. E Paulo faz aqui a distinção entre um culto verdadeiro, um culto de acordo com a vontade de Deus, com aquele culto que é meramente humano. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui, muito embora nós tenhamos dito anteriormente que o culto é em espírito, porque os adoradores adoram a Deus em espírito, mas nós não somos apenas espírito, nós somos corpo. E Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o corpo, já foi dito aqui em outra lição, é templo, morada do Espírito Santo. Então, nós adoramos a Deus em espírito, mas nós nos utilizamos desse corpo na adoração. 24 horas por dia, 366 dias por ano. E nós estamos adorando a Deus a partir do momento que nós estamos vivendo para Ele, glorificando a Ele, fazendo coisas para o reino dele. E também nós lembramos que nós andamos pregando o Evangelho, nós usamos nossas mãos para celebrar, nossos lábios. Então, tudo isso é uma demonstração de que nós utilizamos o nosso corpo como meio, como instrumento de adoração. E Paulo esclarece isso no versículo 2 desse capítulo 12, ao dizer: e não vos conformeis, a não entrar na forma, no esquema, que é a palavra no grego dessa ideia, no esquema com este mundo. Então, se separar desse modelo mundano, desse modelo terreno, dessa lógica humana distanciada de Deus, é uma forma de adorar a Deus. E como isso acontece? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi o que o professor Tony acabou de dizer. Nós precisamos ter a mente de Cristo, o entendimento das coisas de Deus, para não se deixar levar pela lógica, pela forma de pensar deste mundo tenebroso. Para que experimenteis, daí mostra que há um espaço para a experiência, professor Tony, para o sentimento, né? Para a gente dar vazão aos nossos sentimentos, para que experimenteis o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, buscar a vontade de Deus na Bíblia, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, é uma forma de adoração. O comentarista diz: o objetivo do culto racional é este:
Ele reforça com esse versículo que nós acabamos de ler. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? O que é que Deus pede, requer de cada um de nós? Então, a resposta está no próprio texto, que nós apresentemos o nosso corpo, não como sacrifício morto, mas como sacrifício de vida, para que a gente possa viver o Evangelho para a glória de Deus, amando as pessoas, tendo compaixão, tendo misericórdia, dando um exemplo de fé, de modelo para as pessoas que nos rodeiam. Então, assim, nós estaremos experimentando a vontade de Deus e estaremos glorificando a Deus. Eu aprendi muito cedo, e gosto de repetir isso, que a adoração a Deus, ela se dirige a Deus, mas ela tem também um aspecto assim, tem um aspecto vertical, mas também tem um aspecto horizontal, né? Horizontal. Então, na medida que a gente vive com Deus, tudo mais que está ao nosso lado é modificado e passa a ter essa vivência, essa experiência. Estamos encerrando mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos, estamos no quarto bloco do programa EBD em Debate. E estamos aqui no terceiro ponto da lição, de número 6. Gestos e atitudes na adoração a Deus. E nesse terceiro ponto ele fala sobre gestos que nós fazemos quando estamos adorando a Deus, como por exemplo, ajoelhar-se, prostrar-se, levantar as mãos, não é isso? Então são expressões humanas, expressões minhas, expressões suas, quando estamos adorando a Deus, quando estamos emocionados na presença de Deus. Antes de nós adentrarmos sobre esses pontos aqui, é bom deixar claro que essas expressões são particulares de cada um. O que importa é nós adorarmos em espírito e em verdade, em sinceridade a Deus. Levantar a mão, se ajoelhar, são expressões de culto particular de cada um de nós. Não é isso que demonstra a verdadeira adoração, não é isso que Deus vai analisar. Deus vai analisar se você está adorando em espírito e em verdade. Assim como Cristo ensinando aquela mulher que não existe um ambiente geográfico específico para adoração a Deus, assim também não existe um movimento específico. Isso, às vezes, na nossa congregação, na sua congregação, às vezes, o ministro do louvor, não é isso? Às vezes um irmão ou irmã está louvando, aí levante a mão, não é isso? Fique de pé. Isso não tem nem problema algum, não é isso, fazer isso, mas lembrando que não é isso que demonstra a Deus que eu e você estamos adorando verdadeiramente, não é isso, tá bom? Então aqui na lição fala de ajoelhar-se, prostrar-se, e o autor da lição, Erinaldo Renovato, que é o autor da lição, ele cita aqui a inauguração do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, está lá em 1 Reis 8:54, onde ele diz que, aqui citando o versículo, né? Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, a oração agradecimento a Deus pela inauguração do templo, e esta súplica, estando de joelhos e com mãos estendidas para o céu. Então, naquele momento de euforia, né? Naquele momento de contrição por parte de Salomão e do povo, só na inauguração do templo, daquele belo templo. Então Salomão se ajoelhou e levantou as mãos para o céu, não é isso? Diante do altar do Senhor. Que ali foi uma expressão de Salomão. Não quer dizer que toda vez que devemos adorar, devemos se ajoelhar. Não é uma regra, né, professor Roberto? Não é uma regra, não é um dogma, não é isso? Não, são expressões humanas, minha e sua, não é isso? Louvar e cantar a Deus. Alguns irmãos cantam baixo, outros cantam alto, não é isso? Afinados, outros desafinados, não é isso? Mas o importante
é que você louve em espírito e em verdade. E se você canta desafinado, não tem problema. É melhor você cantar desafinado, mas em sinceridade a Deus, do que afinado e não estando em sinceridade com Deus, não é isso? Então aqui o autor da lição, ele destaca que os cantores, o ministério do louvor, podemos chamar assim, começou lá com Davi. Davi, ele selecionou 4.000 cantores oficiais, né, para fazer parte da liturgia ali no culto ao Senhor, no tabernáculo, não é isso? Ele destacou 288 maestros, não é isso? E tudo isso para ajudar, cooperar, implementar na liturgia ao Senhor ali, na antiga aliança. Na nova aliança, Paulo escreve assim lá em Colossenses 3,16, né? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele disse que, olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo, ele cita aqui como habitar. E ele cita aqui com salmos, louvores, cantos espirituais. O que eu acho interessante é que até o louvor deve ensinar a palavra de Deus. Né, professor Zé Roberto? Até o louvor também deve ser bíblico. Então, não devemos valorizar louvores que exaltam o homem, esses louvores triunfalistas que nós estamos escutando hoje, que adentrou nas nossas igrejas como um tsunami, esses louvores antropocentristas que exaltam o homem, não é isso? Esses louvores que colocam Deus como servo, não é isso? Um servo constante, um garçom, não é isso? Louvores que exaltam mais a bênção do que o abençoador. Então esses louvores devemos descartar. A palavra certa é essa, descartar. Devemos, quando nós lemos, pastor Zé Roberto aqui, a nossa harpa cristã, né, onde aqueles homens e mulheres, autores daqueles hinos, escreveram em momentos de angústias, em momentos de aflições, eles compunham aqueles hinos, demonstrando a verdadeira prioridade do reino, que é arrependimento, que é santificação, que é a vida de Jesus, que é o céu. Isso sim deve ser o destaque, o ponto central do louvor, né? Da adoração. É verdade, professor Tony. E aí a gente pensar que muitas vezes a gente acaba supervalorizando a experiência em detrimento da Bíblia, da palavra de Deus. Eu posso citar aqui um exemplo de um hino muito bonito que eu particularmente gosto muito, que é o Castelo Forte, do Martinho Lutero. E o próprio Martinho Lutero dizia que o diabo odiava a música. Então vamos ter cuidado com os hinos que a gente escolhe para serem cantados, para serem entoados na igreja, que sejam hinos que de fato glorifiquem a Deus e que não coloque o ser humano no centro, como o professor Tony muito bem colocou. E saber que a importância do culto é para glorificar a Deus, que é um terceiro subponto aqui da lição, no ponto 3, que destaca que nós devemos adorar, oferecer a Deus sacrifício de louvor, pagar ao Altíssimo os teus votos, Salmo 50, versículo 14. Então é um privilégio a gente hoje poder se aproximar pelo caminho que Jesus nos consagrou, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje nós temos plena liberdade de chegar à presença de Deus e poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Então é importante que haja dedicação, que haja esmero, que haja consagração, que haja integridade, inteireza, entrega mesmo no ato da adoração. Então, à guisa de conclusão, a gente destaca aqui que na mordomia da adoração, diz o comentarista, o pastor Alinaldo,
precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Cita primeiro o livro de Samuel 16:7, e aí a gente quer concluir, fechar a nossa aula de hoje, deixando bem claro que o mais importante na adoração é a sinceridade, é o espírito, a verdade, a consagração. E a adoração tem a ver com isso, não tem a ver com, às vezes, muita luz, muita fumaça, não é? Muita coisa exterior, e às vezes as pessoas pensam que Deus recebe a adoração por tudo aquilo que a gente faz de forma exterior, e na verdade o que mais conta na adoração a Deus é a inteireza, a intenção do coração, a sinceridade, a demonstração de que nós amamos de fato a Deus, que somos gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós, sobretudo por Jesus Cristo, e assim nós somos gratos a Ele. Então, professor Tony, é isso, nós estamos caminhando para o final, vamos convidar os nossos telespectadores para continuar frequentando a Escola Bíblica Dominical. Esse programa não substitui a Escola Bíblica Dominical, a interação face a face. O debate continua, né? Sim, assim como o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, né, foi extremamente importante, não é isso? O diálogo, você com o seu aluno, e você como aluno com o seu professor é extremamente importante, não é isso? Aqui é apenas um complemento para lhe ajudar como aluno de escola dominical, como professor de escola dominical e como crente em Jesus. Também deixo aqui meu agradecimento, até o próximo programa, se Deus permitir. Isso mesmo, fiquem todos na paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus permitir. Obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando através do canal da TV a cabo, TV AD. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é o TV AD Oficial. Tá? É o canal oficial da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nosso abraço, a nossa saudação em Cristo e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém, meu irmão. Paz do Senhor. Muito Muito obrigado. A paz do obrigado. Senhor.